Muito bom dia, você está no canal Incêndios Verso Reverso, um canal para a gente falar sobre arte, política, religião e modos de viver e ser. Eu sou Alexandre Valverde, estou aqui com a Silvia Garcia, o Marcelo Câmara e a Ana Amélia Faria. Olá, pessoal, bom dia para vocês. A Silvia vai começar iniciando a nossa conversa. Silvia. Bom dia. Eu vou começar hoje com um texto chamado Terra e Cinzas, do Atik Harimi. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é do Cabu. E a gente aproveita para fazer essa leitura por conta de tudo que está acontecendo. Vamos lá. O homem faz uma pausa e, com um gesto calmo, coloca um cigarro no canto da boca e o acende. Ele volta a falar serenamente. Sabe, pai, a dor é assim. Ela derrete ou escorre pelos olhos, ou ela se torna afiada como uma lâmina brotando da boca, ou então ela se transforma em bomba dentro do peito, uma bomba que explode num belo dia e te faz explodir também. O pesar de Faté, o vigia, é um pouco dessas três coisas ao mesmo tempo. Quando ele vem me ver, sua tristeza escorre com as lágrimas, mas é só ele ficar sozinho lá na barraca dele e ela se transforma em bomba. Quando ele sai e vê outras pessoas, seu pesar se torna uma lâmina e ele tem vontade de... Você não escuta mais o resto, você se perde no fundo da tua alma, lá onde se esconde tua angústia. E o teu pesar? Ele se transformou em lágrimas? Não. Se assim fosse, você estaria chorando. Em punhal? Também não. Você ainda não feriu ninguém. Em bomba? Você continua vivo. Você é incapaz de descrever teu pesar. Ele ainda não tomou forma. Ainda é cedo demais. Se pelo menos ele pudesse se dissimular antes mesmo de tomar forma, desaparecer. Ele vai desaparecer. Disso não há dúvida. Vai sim. No momento exato em que você vir Murad, teu filho. Murad, mas onde você está? Ana, quer comentar alguma coisa? Pode ser. Eu estava até anotando algumas coisas aqui, porque eu escutei no consultório como a situação da realidade dobra a língua de quem fala, se ocupando numa espécie de metáfora, se conjugando a um vocabulário do que está. Então, é tipo assim, não sei o que, está contagiando, vai impactar, vai pegar em todo mundo. Então, acho que eu elaborei mal, que você chegou já, Ana, falo, eu falo. Mas o que eu estava viajando enquanto eu estava escutando esse texto introdutório de Silvia, o universo da gente, porque, assim, pensar a realidade, o que é a realidade se não uma loucura compartilhada, que dependendo do segmento discursivo que valora um determinado momento, esse momento vai ter um peso, um outro peso. Qual é o peso de fato? Nenhum, no meu entender não tem nenhum, depende de um referencial. Entretanto, algumas perspectivas são mais hegemônicas, como assim, palavra de uso corrente, né? E também excludentes, e também aterrorizantes. E todas elas fazem uma espécie de compósito que trama o nosso vocabulário. Porque, assim, o que existe no mundo, o que a gente fala do mundo, e o que a gente fala do mundo? O que a nossa língua empresta do mundo enquanto algo que nos chega através de linguagens também. Porque outras coisas que a gente sente e que às vezes a gente fica por alguns tempos muito impedido de falar, não entra numa espécie de circuito de representação, tanto que é muito comum a gente sofrer alguma coisa, não sabe que sofreu e não sofreu, só que sofre algum tempo depois. E aquele tempo depois volta, e volta assim, impactando e carregando todo um lugar de existir. Então, a tua realidade
de um presente é transformada por uma memória que, ao retornar, cria uma devastação. Então, assim, só para também parar com essa primeira fala e escutar vocês, é como a gente é devastado por passados, e no nosso caso, passado recente, e alguns passados que teimam em insistir, né? Sabe, Ana, queria pegar carona já no que você me falou, porque me tocou no coração. É ótimo que você falou já o que você me falou, achei bonito isso. É Assim, isso, tocou fundo, porque assim, hoje faz 4 meses que o meu irmão morreu de Covid. E eu penso hoje que o meu irmão é um arco-íris, mas o meu irmão está junto com 500 mil mortos, hoje esse número está um pouquinho maior. Quase 600 já, né? Exato. E eu vi essa semana, um amigo meu me mandou aquela foto que está circulando na internet dos refugiados, aliás, dos refugiados não, dos afegãos. É que eu acho que refugiado e afegão tá junto. É sobre isso que eu quero falar. Os refugiados dentro do próprio país, né? Exato, dentro de uma aeronave. Isso. E eu vi aqueles rostos todos amotinados, sem máscara, sem proteção, né? E fiquei pensando na situação que eles estão vivendo. Em paralelo a isso, eu fui me lembrar dos refugiados que continuam chegando em diferentes pontos do mundo, sobre os quais não se fala mais. E eu também pensei sobre a população indígena. Então, eu fico pensando, e isso me atravessou profundamente, porque o que acontece? O meu irmão hoje faz parte da estatística. Assim como essas pessoas, sobre esses casos que nós estamos falando, parece que são meras estatísticas. Então, a gente vai vendo nos jornais, nas manchetes, e a gente só olha para isso como se fosse estatística, e a gente se esquece que cada pessoa dessa é um arco-íris, que cada pessoa dessa tem uma história, que cada pessoa dessa tem uma individualidade, que cada pessoa dessa tem sonhos como eu, tem desejos como eu, tem filhos, tem famílias, tem netos, enfim, é que essas pessoas existem. Só que essas pessoas estão vivendo um terror sobre o qual ninguém fala, sobre o qual parece que é só uma notícia de jornal. E nós nos irmanamos nisso. Então, ontem eu estou fazendo um curso sobre dramaturgia, só que a introdução à dramaturgia, eu já fiz introdução à dramaturgia 1000 vezes, mas aí eu falava para o professor que eu estou com vontade de voltar à origem, porque a gente, academicamente, estuda muito a palavra, e a palavra é só um código, né? A palavra é só um código que cada um constrói e utiliza da forma que entende esse código no mundo. E eu voltei a fazer a introdução à dramaturgia porque eu quero voltar às origens. E a pergunta que ele fez eu achei bárbara. Sobre o que vocês acham que vale a pena escrever uma peça hoje? O que é que te incomoda, que você quer falar? E aí eu estou dizendo aqui hoje que o que me incomoda e o que me atravessa são esses afegãos que estão passando por essas circunstâncias e pelos quais a gente não olha. São esses refugiados que estão desesperados, são os indígenas que estão tendo as suas casas atravessadas, são os moradores de rua, sim, que hoje a gente ouve aquela idiota da Janaína dizer que o padre não pode fazer o trabalho dele. Sim, são os mortos pela Covid, que continuam sendo mortos. O que é que a gente faz com tudo isso? Só uma coisinha, consideração seletiva e luto seletivo por quem se chora, né, Sílvia? É isso. Mas você fala isso num sentido crítico, né, Ana? Crítico, essa coisa lógico, desse recorte que então a gente prefere compartimentalizar, né? O padre Júlio Lancelotti, ele denuncia isso, a polícia não deixa as pessoas se alimentarem. E aí, dentro de um circuito também muito fantasioso, né?
se chora, não que não se deva chorar, não é isso, mas às vezes se faz numa espécie de transação transoceânica um tipo de identificação e a gente fica de costas para essa série de misérias que Silvia está trazendo. Então, eu acho que a gente tem de falar de luto, tem de falar que todo mundo perdeu e continua perdendo, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos perderam as vidas. E eu acho um negócio meio esquisito essa imagem de comprimento, quando fala, daria para ir mortos, alinhados. Eu acho um negócio esquisito isso, porque quando Silvia fala de um irmão, dimensiona famílias, não importa que vai daqui até a lua e volta. Se morre um irmão, se morre um amigo, uma pessoa que se ama, essa marca é aquilo que vai deixar uma ferida aberta. Quem tem perda sabe disso. Quem morre não pode ser esquecido. Eu acho que perde. Assim, eu vou só te falar uma coisa. Quando a gente tem pessoas muito importantes que morrem, essas pessoas, para a gente, nunca vão morrer. A gente só pode esquecer de quem está vivo. Quem está morto, a gente não consegue esquecer. Porque eles vão estar sempre com a gente. E acho que tem uma coisa, tem um livro que chama Mulheres Empilhadas, na Patrícia Mello, que ela fala sobre as mortes de mulheres que são mortas violentamente. E ela diz assim, não se mexe com quem carrega um cadáver dentro de si. Acontece que a gente está carregando vários cadáveres. E esses cadáveres precisam ser chorados, eles precisam ser ditos. A ditadura argentina, eu quero falar de esperança também, porque a ditadura argentina, essa semana, quer dizer, as mulheres conseguiram uma vitória, depois de muitos anos, conseguiu-se a condenação de um dos maiores violadores de mulheres, sabe? Por 24 anos, isso é importante. E se a gente não fala dos mortos, a gente não fala de memória, a gente não trata essas feridas abertas, e a gente precisa tratar disso. A gente precisa olhar para isso, porque esses mortos estão caminhando todos junto conosco. E se esses mortos estão conosco, nós não temos vida. Que vida é essa que estamos vivendo? Tem uma... Fala, Marcelo. Pode falar, Alexandre. Não, por favor, eu falo depois. Assim, eu estou com várias ideias aqui que estão surgindo dessa... Vocês estão Quando a gente pegando... pegou essa carona para falar de fundamentalismo, principalmente nesses acontecimentos que estão acontecendo no Afeganistão, com o retorno do Talibã, a gente precisa contextualizar que o Talibã ele surge no contexto dos grupos de resistência à ocupação soviética nos anos 80, financiados pela CIA, os mujahidins, né, que um dos grupos era o Talibã, e o Talibã ele retorna hoje. Então, naquele aspecto, ele era um aliado dos Estados Unidos, surge para fazer frente à ocupação soviética, e agora ele surge novamente. E as mulheres que se sentem, vamos dizer assim, toda a população abandonada, e as mulheres principalmente mais vulneráveis nesse momento a esse grupo, vamos dizer assim, fundamentalista. O fundamentalismo não é um termo que surge, fundamentalismo religioso, ele não surge do fundamentalismo islâmico, pelo contrário, ele surge do fundamentalismo cristão, é um termo que surge na América, dos fundamentalismos cristãos, né? Que quer dizer que é a pessoa muito atrelada ao fanatismo. E é interessante que a gente vive esse período aqui no Brasil, né?
que é um país extremamente machista, extremamente racista, extremamente homofóbico, e que nos últimos tempos, nos últimos anos, nas últimas décadas, vem num crescendo muito grande com essas práticas. E isso ganha um contorno muito grande quando o Bolsonaro é eleito e a violência contra a mulher e os gays, os homossexuais, E eles as falam crianças minoria. também, a gente não esqueça das crianças, a gente ainda vai falar muito As sobre isso no crianças, futuro. e as pessoas falam as minorias, o que eu acho um termo totalmente errado, porque não é minoria. Não é minoria. O racismo, você vai falar que minoria é maioria. A nossa população, em sua maioria, é de Negra. negros, é em maioria de mulheres, como a minoria, né? E isso, vamos dizer assim, encontra uma complacência na sociedade que é brutal. As pessoas normalizam essa violência como se fosse... Então, de certa forma, é o que eu falei outro dia, e não falo em tom de brincadeira, o Talibã nosso de cada dia é aqui, é aqui. Você fica falando, você fica indignado com o Talibã lá no Afeganistão, que chegou agora lá, mas aqui acontece coisa igual ou pior. Nas milícias, nas periferias, no tráfico, nas periferias, não só nas periferias, aqui Nas nos ruas, condomínios de Marcelo. luxo, Sim. você vê os coronéis, o que eles fazem contra as mulheres, você vê nos jornais as mulheres sendo mortas, os homossexuais sendo mortos, os trans. O país que mais mata trans no mundo é o Brasil. Marcelo, nos garimpos, os garimpeiros ilegais que estão aí na Amazônia, devastando a Amazônia, arrebentando os nossos rios, estão estuprando as meninas e os meninos indígenas. Então, muitas denúncias nesse sentido. A gente tem que lembrar disso também. Quando você olha nas redes sociais as pessoas falando como o Talibã entra ali e tal, não sei o quê. Mas olha aqui para o seu quintal e Marcelo, veja e se indigne em relação a isso. Há um presidente que é negacionista, há um presidente que roubou vacina do povo, quis fazer corrupção com vacina. Que coisa horrível. E não, a CPI tudo indica que não vai dar nada. Você ameaçar ministro do Supremo não é, isso é liberdade de expressão. Quer dizer, a gente está chegando num ponto em que a normalização dessas coisas promete uma realidade em um curto prazo, talvez o ano que vem, de uma situação análoga ou pior até mesmo do que a do Talibã. Então, a gente está fazendo alguma coisa para deter isso como sociedade? A gente está falando em civilização ou barbárie? Então, essas questões elas são oportunas de ser colocadas agora, porque eu acho que o Brasil já passou de um ponto de ruptura quando a gente fala em uma sociedade democrática. Passou do limite. Aliás, passou até mesmo antes de 2016, quando a Dilma foi tirada do cargo de uma forma violenta e misógina, do jeito que foi, entendeu? A gente já passou dos limites ali. E com todos os componentes de uma milícia digital, uma milícia já colocada. E o Brasil, em sua história com a questão da escravidão, também é um país que tem todos esses componentes de um Talibã. É um país fundamentalista em sua origem, em sua gênese, matador de índios, escravistas. Então, a gente fica nessa coisa que alguns intelectuais colocam: ai, mas queimaram o Borba Gato. Queimaram o Borba Gato, mas o Borba Gato não era um bandeirante escravista, ele era um minerador de pedras preciosas. Ora, vá. Marcelo, com acento gaúcho que você pronunciou aí, foi isso? Foi o Eduardo Bueno. Era um minerador, agora falei até com acento português. Era um minerador, ó, o querido Paulo lá.
Paulo. Eu quero trazer uma contribuição nesse sentido de você estar falando que o Brasil é Talibã. Eu fui pesquisar um pouquinho, e no Talibã, por exemplo, as mulheres, por incrível que pareça, ocupam 27% das cadeiras no parlamento, enquanto que no Brasil, a bancada feminina atingiu apenas 15%. Eu quero dizer também que no Talibã, as mulheres estão confinadas em casas e elas não podem. O governo do Talibã foi do período de 1996 a 2001. E as mulheres estavam confinadas em casa, elas não podiam viajar sem a presença de homens, elas tinham acesso à saúde limitado, porque elas não podiam se consultar por médicos homens, né? Porque elas poderiam ser acusadas de adultério e poderiam ser vítimas de apedrejamento. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque o líder do Talibã, o porta-voz, que eu acho que é Suhail Shaheen, eu não tenho certeza, ele prometeu um governo islâmico inclusivo, garantindo às meninas e mulheres o direito à educação e à escola e à universidade. No entanto, já se tem notícia de que essas mulheres estão sendo obrigadas a casarem com os talibãs. E vale dizer, eu não sei se todo mundo sabe, quer dizer, nós aqui sabemos, mas provavelmente quem assiste talvez não saiba, que as mulheres, eles têm uma interpretação rigorosa da lei islâmica, e as mulheres estão impostas a castigos físicos e pena capital em praça pública de chibatadas e amputação de membros por delitos menores. Eles privaram as mulheres de qualquer direito e as obrigaram a usar a burca, cobrindo-se integralmente. As meninas foram proibidas de frequentar as escolas após os 10 anos, e toda a expressão cultural nesse período foi erradicada. Até os sítios arqueológicos foram destruídos, a exemplo de março de 2001, quando militantes destruíram as estátuas de Budas de Banijá, por considerá-las ofensivas ao islamismo. Aqui no Brasil, a gente não pode esquecer que, muito recentemente, as mulheres estão tendo que lutar pelos seus direitos aos seus próprios corpos, na questão do aborto, de vítimas de estupro. A gente não pode esquecer da Damares. Então, a gente não pode esquecer que religiosos não estão deixando que certos assuntos sejam discutidos nas escolas. Então, eu concordo plenamente com o Marcelo quando a gente fala que o Talibã é aqui, né? Nós, mulheres, somos vítimas das piores atrocidades. E tem uma coisa interessante e terrível, é que todos esses casos em que eu disse, seja no Talibã, seja no Brasil, seja as indígenas, sejam as moradoras de rua, seja as mulheres que estão refugiadas, elas estão à mercê dos crimes sexuais. Nós não podemos esquecer disso. Não vai longe. Nas igrejas evangélicas, a gente ouviu recentemente sobre um pastor que estava sendo acusado de pedofilia. Então, as mulheres estão sempre vítimas nessas circunstâncias. Eu queria só trazer esse ponto para a gente dialogar. E eu queria só comentar também uma questão de que, bom, o Talibã retoma o poder lá agora depois de 20 anos, e a frase da Ana Amélia dizendo que as pessoas estão sendo devastadas pelo passado, é impressionante como no dia seguinte à saída dos Estados Unidos eles tomam o poder como se eles estivessem brotados do chão, assim, é uma coisa que estava tão iminente, e a gente nem imaginava, 20 anos é o tempo de uma geração inteira ser formada, e isso não foi suficiente para estancar a formação dessa milícia também, dessa região, né? E agora eles estão tomando poder institucional, e lembrando que aqui o nosso Talibã já tomou poder. As pessoas não se dão conta disso, mas essa mortandade dos indígenas, das mulheres, das crianças, tudo que a gente está vivendo agora é porque sim há uma milícia no poder, sim há um Talibã brasileiro colocado. Talvez menos, eles não vão fazer as coisas como eles fazem ali, de pegar, decapitar a gente em praça pública, ficar filmando, jogar isso na internet, mas o que está acontecendo, se produzindo nas periferias do país, nas florestas, nos garimpos, é exatamente isso. Só que disfarçado, porque institucionalmente quem está fazendo isso é a polícia, são esses garimpeiros legais respaldados pelo Ministério do Meio Ambiente, que deveria estar protegendo e não está, então que está instrumentalizando
o Estado, né, está instrumentalizando esses grupos para executar essas ações com a força do Estado. Assim, nós já estamos vivendo isso, né? E eu queria só fazer um comentário em relação às falas da Ana, da Silvia, também do Marcelo iniciais, essa questão do discurso, né? O que é isso que a Ana chamou dessa realidade que a gente está vivendo, né? O que é esse momento, como é que a gente traduz isso que a gente vive? E que essa que a Ana falou, né? A nossa realidade nada mais é do que uma espécie de loucura em que a gente entra em acordo sobre o que está acontecendo, né, entre nós, e a gente fala, bom, esse recorte é que a gente consegue dar para conseguir explicar o mundo como ele está acontecendo. E é muito curioso, porque como psiquiatra, eu também fico espantado de ver duas narrativas, assim, né? Uma que eu entendo que seja mais integrativa, que é essa narrativa de uma grande depressão que a gente está vivendo, no sentido do desalento, né? O desamparo de ver o mundo como está. E aí eu queria trazer a fala de um paciente meu jovem, né, dessa geração de 20 anos, muito sensível, muito... e que a gente está passando essa batata quentíssima para eles, né, do tipo, olha o mundo que a gente vai entregar para vocês corrigirem, né, que é uma coisa injusta, muito injusta, né? E é um discurso de muita desesperança, em que eles falam, não vejo mais sentido em continuar vivendo, e assim, tudo bem, você é médico, vai tentar me convencer do contrário, de que a vida vale a pena, de que a gente tem que ter esperança e tal, mas olha para o mundo lá fora. E aí, que argumento a gente pode dar para um jovem, assim, de falar, não, espera, calma, a gente está trancafiado em casa por causa de um vírus que tem a ver com a displicência nossa com o ambiente, com a nossa dieta, com os animais, com a natureza. A gente está vivendo um país com um fascismo que impregnou 30% da população e a gente sofre isso diariamente. A gente está vivendo num mundo que está em chamas, seja a nossa Amazônia, o nosso Pantanal, sejam as ilhas na Grécia, na Turquia, o sul da Itália, as cenas dantescas, né? Vocês viram aquela cena daquele bote, as pessoas fugindo daquela ilha, parecia que você estava no inferno ali, você está no Flagetonte ali, vendo o inferno pegar fogo. Quer dizer, e aí esses discursos também, bom, aí tem toda essa tristeza diante desse cenário, que aí você fala, bom, a pessoa não está descolada da realidade, está desesperançosa, mas então, qual que é o nosso lugar de fazer face diante de tudo isso e como que a gente consegue nos colocarmos, né, numa marcha de reconstrução, de regeneração desse mundo e também tentar trazer essa clareza às pessoas mais jovens, aos adolescentes, aos jovens adultos, às próprias crianças, de que o mundo não vai acabar, que a gente pode fazer alguma coisa, mas a impressão que dá é que é ruína atrás de ruína. E aí a gente corre um outro risco, que é de ver uma explosão de casos de suicídio e depressão nessa população, e o que a gente vai poder argumentar para tentar estancar esse tipo de fenômeno, assim. Então, primeiro tem essa narrativa dessa grande depressão que parece estar muito colada com isso que a gente vive, essa factualidade toda, e, por outro lado, um outro discurso que aí vem colado nesse negacionismo, essa coisa bizarra, que para mim, como psiquiatra, parece uma coisa delirante, coletiva, porque alguém que vem para você e fala assim, eu não vou usar tal substância porque vão injetar um chip para controlar o meu cérebro, como muitos argumentam em relação às vacinas chinesas. Gente, 2 anos atrás, se alguém viesse falar isso, você ia começar um tratamento para psicose, para esquizofrenia para essa pessoa. Então, é um argumento delirante. E aí você fala, como é que esse discurso delirante, ele tem ele cola numa população, um número imenso de pessoas, leva as pessoas a um recorte, é isso que acho que a Ana estava querendo trazer, eu estou tentando entender isso também, essa coisa de como fazer essa leitura, né, dessa realidade do que está se produzindo, e posicionar essas pessoas numa negligência para consigo, numa negação desse problema, num lugar em que a pessoa se coloca em risco, e a si aos outros, né? E aí é só para retomar aqui em relação à questão da pandemia, pensando nessa variante Delta, nos Estados Unidos hoje, 99% das pessoas que estão morrendo de Covid são pessoas que não se vacinaram, imbuídas desse tipo de discurso negacionista. Aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. 90% dos pacientes no Rio de Janeiro agora são dessa variante Delta de pessoas que não estão nem se protegendo a si, nem aos outros e não estão se vacinando. Então a gente chega num limite e essas pessoas têm para elas que assim, a realidade é essa, é isso que está acontecendo, vocês que estão aí cooptados pelo comunismo, acreditam, e aí vai toda essa narrativa bizarra, e aí o mundo cinge em dois mesmo, as pessoas que estão ou nessa constatação depressiva de que o mundo está em ruínas, o que a gente pode fazer com isso, e talvez, por fim, a própria vida não seja uma solução ao contrário, mas como tomar fôlego para conseguir se colocar à frente dessa ruína do mundo,
e um outro que fica fingindo para si que nada está acontecendo, e nessa narrativa delirante que, no fim das contas, está expondo essas pessoas à morte. E aí, um último comentário só também em relação a essas falas todas. O Marcelo falou de fanatismo, e eu fiquei pensando na origem da palavra fanático. Na palavra fanático tem a palavra fana, né, no começo, que vem de faino, que significa eu brilho em grego. Né? A palavra faino, fanta, a gente ouve em várias outras palavras da nossa língua portuguesa, né? Fantasia, fantasma, fantástico, fenômeno, né? Todos têm origem nessa palavra fana, faino. E isso em grego significa brilho. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, que coisa, né? Por que a gente fala que é um fanático, essa pessoa que está diante do... O que é isso que é brilhante, que dá origem a essa palavra? E aí me veio a palavra ofuscação, né? Porque acho que uma coisa que brilha demais, ela ofusca, ela cega. E o fanático é esse que fica diante daquilo que ele acredita que é a luz, né? A verdade, a emanação original e primeira das coisas, né? Então, obviamente, cola muito com o fanatismo religioso. Né? O fanatismo e a religião, elas se colam, né, como palavras nesse sentido, quando a gente vai nessa verve muito ofuscado por aquilo que a gente julga ser o real, né, o concreto, a verdade, tudo isso. Né? Então, esse discurso também, e aí eu quero trazer essa aproximação, assim, muitas pessoas olham para os talibãs e veem assim, esse pessoal de turbante, de barba, que se veste esquisito, essa gente maluca, eles são os fanáticos. As pessoas que são negacionistas, que estão ofuscadas por essa, entre muitas aspas, verdade delas, os chineses estão controlando o mundo, eles vão injetar vírus com chip nas vacinas, isso aqui, essas pessoas são fanáticas. Essas pessoas estão ofuscadas por aquilo que elas estão acreditando que essa é a verdade delas. E aí, para fazer uma analogia com uma imagem, como aquela mariposa que vai voando em direção ao fogo ali, achando que ela está indo para o paraíso dela. Assim. As pessoas vão morrer. Só isso que eu queria falar. Eu queria dar uma contribuição. Você falando de fundamentalista, eu estava lendo hoje algumas coisas e tem uma definição de fundamentalista, porque essa palavra surgiu aí pela primeira vez em 1920, na Igreja Batista. Kurtz Lilaus, para expressar a coalização de protestantes conservadores ativistas. E para eles, fundamentalista era a luta pelos direitos da fé cristã, negados por religiosos e teólogos liberais que dialogavam com a ciência e eram abertos a mudanças sociais pautadas pela justiça e pela paz. Mas, quando você é fundamentalista, você está a um passo do sectarismo, do extremismo e do fanatismo. E o que é o fanatismo, se não a devoção a uma causa ao extremo? Com base, é exatamente o que você está dizendo, com base na certeza absoluta e incontestável que o devoto tem a respeito das suas verdades. O fanático é detentor de uma verdade que lhe é revelada por uma divindade, um líder. Então, isso lhe assegura o direito de fazer o que ele bem quiser. E o fanatismo é pautado no autoritarismo e numa ação passional. Né? E a gente tem visto isso aqui à torta e à direita, quer dizer, o negacionismo da vacina é isso, e assim, eu ouvi falar de uma grande instituição cultural, que não cabe aqui dizer, que os seus funcionários estão se negando a tomar vacina. E uma pessoa dessa instituição, uma maior representação, está com o seguinte argumento, que tomar vacina é uma ação cidadã, é uma ação de cidadania. E ele está com dificuldade para convencer pessoas muito bem educadas, muito bem nascidas, que têm aparato cultural, que têm instrumentos da cultura e que estão se negando a tomar vacina. Quer dizer, essa não é uma questão de cultura, essa não é uma questão de falta de cultura ou de falta de inteligência. Né? A mesma coisa quando a gente fala da questão do fanatismo. Existem pessoas religiosas extremamente cultas e que, no entanto, são fanáticas. Né? Quer dizer, é um conceito muito delicado. E aí eu queria falar ainda sobre essa questão do suicídio, né? Eu ouvi uma vez de um amigo de uma pessoa que havia acabado de se suicidar, e eu acho um senhor de 90 anos se suicidou. Um grande amigo dele
soltou a seguinte frase que ficou ecoando até hoje em mim, e aí que foi: o suicídio também é um ato de amor. Isso bateu e reverberou, então eu queria trazer essa reflexão também. Desculpe lembrar, você mencionou essa história há pouco tempo, sabia? O que será que te faz trazer de volta essa ideia? Isso deve ser, claro que é uma coisa traumatizante, que marcou, mas você pode explicar de uma outra maneira isso também? Posso. Posso. Eu vejo, eu estou tentando me lembrar o nome do ator que fazia Shazam Xerife, que se suicidou recentemente. Como é o nome dele? Flávio Migliaccio. Flávio Migliaccio, exato. Flávio Migliaccio era uma pessoa extremamente culta. Muito. De uma carreira brilhante, que a gente não tem o que dizer do trabalho dele, de uma carreira absolutamente brilhante, completamente politizado, né? E ele deu o seguinte depoimento, que ele não estava aguentando mais viver num mundo, que é esse mundo que o Alexandre nos descreveu. E, na verdade, que esse jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, olha para esse futuro distópico e não aguenta mais. Quer dizer, ele tinha 80 e poucos anos, eu não sei exatamente quantos anos ele tinha, e ele, com uma sabedoria profunda e com um entendimento de mundo profundo, era um grande artista e, portanto, viveu inúmeros personagens e tinha uma dimensão da alma humana muito, muito fundante. Ele, então, desistiu. E eu não acho, não estou aqui, não é um julgamento, eu trouxe essa fala porque me ecoou e eu fiquei pensando no que o Alexandre disse e fiquei pensando sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, fulano jogou a toalha, né? Como se deixar de viver fosse um ato simplista, né? Ou, fulano foi covarde, ou fulano foi corajoso demais. Eu não estou aqui dando nenhum julgamento nessas questões, não estou aqui para julgar essas questões, mas eu estou aqui para trazê-las e trazê-las à reflexão. A gente tem visto uma onda de suicídio, né, no mundo. O Japão, é curioso isso, mas o Japão é um dos países onde mais se suicida. Só que o suicídio no Japão é considerado um ato, eu não vou te dizer glorioso, mas eu não saberia dizer agora a palavra, mas, por exemplo, eles cometem o harakiri. E quando eles cometem o harakiri, eles estão sacrificando a vida, mas eles não estão deixando a vida, eles não têm esse peso que no judaísmo, no catolicismo, né, porque a gente tem essa formação do catolicismo ou do cristianismo, tem diante do suicídio. Para os orientais, quando eles morrem, eles retornam à natureza, eles passam a ser parte da natureza. Então, eu não estou aqui fazendo um julgamento, mas eu estou trazendo isso para a gente refletir sobre. É interessante se você falar disso em relação a... Você quer falar, Paulo? Só complementar. Por favor. Eu fiquei muito feliz que você... nós já falamos sobre o Flávio Migliaccio e eu fiquei muito feliz porque você explicou exatamente o que foi o Flávio. Nós trabalhamos juntos mais de 20 anos, a trajetória dele é divina, muito, muito, até perigoso, fundamentado, ela tinha atitudes políticas, e isso é uma coisa que eu gostaria de refletir, é que tudo que estamos falando, todas essas posições é a política. Nós somos animais políticos. Tudo que nós abordamos aqui é a política. A política dos homens maus, dos homens bons. Quando falavam agora dos talibãs, é só um adjetivo, porque esses talibãs estão aí
desde sempre. Desde dos portugueses matando todo mundo, desde Getúlio Vargas, e a gente vem até hoje nas milícias, como o Marcelo muito bem colocou, e deve repetir isso o tempo todo, é que esses criminosos, seja qual o label, qual é o adjetivo que nós estamos dando, ou que a mídia determina, também tem esse detalhe. Eu não escolhi Talibã. A gente está bombeado aqui, né? Tá sendo massacrado, e a gente tem que tomar cuidado para não entrar, não legitimar essas expressões e desenvolver mais conversas sobre isso. Mas fiquei feliz de você lembrar. E lembro também que a gente já mencionou, e eu já mencionei, acredito, é que, por exemplo, o Torquato Neto, quando ele se suicidou, foi um ato político. Eu já não aguento mais. Sempre voltamos aí. Rimbaud, ele se suicidou a vida inteira, o tempo todo. Ele queria mudar o mundo. Queria fazer um mundo Rimbaud, que seria maravilhoso. E não conseguiu, entendeu? Então, aí a gente vai atrás de todos os nossos ídolos e poetas, etc. E não temos que ter assim pejo, né, de dizer essas coisas. E isso é maravilhoso. Agora, não sei se vocês viram, eu coloquei aqui rapidamente a foto dessas meninas aqui, dos anos 70. Elas eram assim, os talibãs estavam não sei aonde, entendeu? Eles estavam se preparando, anos 70. Meninas normais, mini saia e não sei o quê, então, cabelos, pernas de fora. E hoje eu tenho um outro exemplo, vai ser não é muito fácil de mostrar. Esse aqui. Essa é uma menina, vou aproximar mais. Essa é uma menina que é uma grafiteira. O trabalho dela. De Cabul, que tem um trabalho maravilhoso. Isso só para contribuir com o que você falou, é que as mulheres estão presentes, elas estão presentes, sejam jovens ou adultas, elas estão presentes. E os homens têm que reverenciar isso, porque sempre há essa dicotomia, não, as mulheres, os homens. Não, nós somos seres humanos. Então, cada vez que nós pudermos mostrar os trabalhos de todos, e inclusive das mulheres, é hora, já passou do tempo, entendeu? Então, estou feliz de participar dessa conversa. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu queria também falar em relação a essa questão do suicídio e também da interdição do suicídio, como ela é feita na religião monoteísta, né? Porque se você comete suicídio, você não tem nem direito de ser enterrado entre os seus, né, da sua religião e tal. E aí a questão é direto para o inferno, né? Por mais que você tenha sido exemplar durante a sua vida, o suicídio condenaria a uma existência eterna ali no inferno, né? E eu fico me perguntando do porquê dessa interdição na religião monoteísta, e aí eu queria fazer só um paralelo antes de concluir esse início. Estou fazendo isso e depois eu queria criar uma outra imagem. A gente falou várias vezes hoje de devastação, a gente está em muitas conversas trazendo essa questão da devastação da Amazônia e tal. E acho que todo esse movimento de violência, de imposição, em qualquer ordem, assim, acho que não é só violência contra o ambiente, é violência contra as mulheres, violência contra as crianças, violência contra as populações periféricas, são modos de devastação. Né? Ou a devastação concreta de um lugar, ou a devastação de uma cultura, a devastação do tempo de vigência e de vida daquilo que a gente está querendo devastar, né? E então a gente está vivendo devastações imensas, assim, inúmeras de todas as ordens. E tem uma questão, acho que a gente, até pensando numa floresta, tem um nível de agressão numa floresta em que ela passa a se deteriorar ela mesma, né? Se você chega ao nível de seca, de falta de chuva, a própria floresta ela começa a morrer como uma espécie de suicídio, né? E muita gente, teóricos, falam disso, que a gente pode chegar num nível de devastação da Amazônia em que ela vai parar de contribuir para a fixação do gás carbônico, ela vai começar a colaborar para a piora dessa situação, né? Pela mortandade das árvores e tal.
Então, acho que faz uns 5 ou 6 anos teve um problema de seca na Amazônia também, que morreram tantas árvores, que acho que naquele ano, acho que foi 2014, não lembro, e aconteceu isso, pela morte das árvores, a liberação de uma quantidade de gás carbônico muito maior. Então, a gente pode olhar isso como uma espécie também de suicídio, que eu vou fazer esse paralelo, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, da floresta. Um nível de agressão tal que depois o próprio organismo que está sendo atacado, ele começa a morrer. E acho que isso é uma estratégia política, nessa questão desse ataque contínuo, né, esse firehose, essa expressão em inglês aí, que é essa questão de dar o tempo inteiro, principalmente nesse governo do Bolsonaro, né, esses ataques constantes ao nosso moral, né, o tempo inteiro a gente vendo desgraceira sendo atacado, a democracia sendo desmontada diuturnamente, todos os dias a gente sofre um ataque, a intenção dela é essa devastação moral nossa, para que a gente se suicide como figura política ou que os nossos corpos, né, que a gente decida aniquilar a nossa própria vida. Então eu vejo essa tendência e esse desamparo e esse pendor, então, para uma solução assim, no sentido, será que então isso seria uma ordem possível? Na verdade, como um efeito, inclusive, dessa ação política que quer aniquilar mesmo o campo progressista, as pessoas que pensam diferente, as pessoas que não vão suportar essa devastação do mundo. E então acho que a gente fazendo isso, a gente acaba cedendo e adoecendo exatamente como se quer que nós adoeçamos mesmo, né? Então dizendo a vida não tem mais esperança, a morte é a regra geral, é o que está prevalecendo, eu não quero compactuar com isso, eu prefiro parar de sofrer. E eu tenho falado isso para muitas pessoas que eu acompanho, assim, a gente tem obrigação de ser feliz, a gente tem obrigação de jubilar, a gente tem obrigação de buscar a nossa felicidade, de cuidar do mundo como resposta a essa violência toda que a gente está sofrendo. Mas como suportar e tolerar e se manter de pé diante de tudo isso, né? E aí, para voltar, então, à questão inicial que eu trouxe, dessa questão da devastação e das religiões monoteístas que colocam o suicídio, então, como uma interdição, eu não consigo deixar de pensar que o monoteísmo no mundo, tal qual a gente conhece, que sobrou para a gente hoje do monoteísmo, é uma religião do deserto. É uma religião de um lugar que se desertificou no mundo, né? Ali, Israel, a Mesopotâmia, aquela região toda, em tempos idos, eram florestas como hoje são outras florestas do mundo, né? Então, imagina-se que justamente ali eram florestas de pistache, de amêndoas e outras árvores incríveis ali naquela região toda, e que se tornou o deserto que se tornou. E eu acho muito curioso a coincidência que há entre a propagação do monoteísmo no mundo e a desertificação do mundo. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu no Brasil, o que acontece no norte da África. Por onde passa o monoteísmo foi deixando um rastro de desertificação. E que é essa lógica, que eu acho que eu uso na palavra mono, né? O monoteísmo, a monocultura, o padrão único, a regra única, o Deus único, que é masculino, que dita tudo. Todas essas reduções da multiplicidade para uma lógica única, para um padrão único, para uma referência única, é um poder destrutivo de outras culturas, e para o monoteísmo funcionar também como cultura que vai abarcar e cooptar essas populações que tinham lá suas multiplicidades culturais, teológicas. Então, assim, estou falando dos gregos, dos romanos, dos ameríndios aqui, todas essas populações politeístas e afeitas à multiplicidade, elas sofreram essas devastações, e o monoteísmo teve que entrar fazendo tábua rasa dessa multiplicidade e impondo o não suicídio, porque senão essas pessoas poderiam falar, bom, o meu mundo está acabando e eu não quero compactuar com isso, eu vou morrer. Fala, não, você não pode, senão você vai para o inferno. Eu não consigo não ver essa interdição do suicídio no catolicismo, no judaísmo, no islamismo, como uma necessidade absoluta para manter esse mecanismo de devastação, de desertificação do mundo, de transformação do mundo num grande Israel, que é um grande deserto, impondo essa lógica, porque aí ele fala assim, eu vou destruir o que é seu, mas você ainda vai ter que continuar vivo para virar testemunha de quem disse Jeová, que eu acredito que seja Deus único. Tá? Então, é muito interessante o que você está falando, porque me vem imediatamente o candomblé. A base do candomblé você vem ao mundo para ser feliz. Uhum. Quando eu li sobre o candomblé e vi isso, eu falei, gente, que coisa louca, porque assim, no catolicismo, você não vem no mundo para ser feliz, você vem no mundo, você tem Deus que vai te punir, pagar penitência. né? E em muitas religiões,
você tem sempre um Deus terrível que vai te punir. Nas religiões africanas ou nas religiões hinduístas, né, ou nos indígenas, nos mitos indígenas, toda a religiosidade está focada na festa, está focada na alegria, está focada na comida, está focada nas danças. E tem muito, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da desertificação, porque todos esses povos que foram dizimados, tiveram as suas mulheres violadas, né? Os seus templos quebrados, foram... Eram povos da floresta, das eram povos da florestas do floresta. mundo. Exato. Então, Uhum. isso é muito forte o que o que você vem trazendo, assim, porque fiquei aqui pensando nessas religiões politeístas tão ricas, né, com possibilidades de ler a vida e ler o mundo muito mais amplas. E eu acho isso, assim, eu gosto do teatro, eu vivo no teatro, que tem essa questão das divindades, né? E que tem um aspecto, estou pensando de novo no Migliaccio, assim, tem essa questão da leitura do ser humano. O ser humano não é bom e mal. É muito pobre essa definição, e que eu acho que a mídia, né? Eu acho que a mídia tem um papel importante nisso, de nos trazer só o bom e o mal. E também a gente vê o tempo inteiro de devastação, mas no mundo não estão acontecendo apenas devastações. Tem milhares de coisas maravilhosas acontecendo e que não chegam sequer ao nosso conhecimento, né? Eu fiquei me lembrando, às vezes tem vídeos que vão rodando pela internet das crianças africanas dançando, dos povos africanos, e você vê aquilo, e aquilo é tão contagiante, tem uma pobreza terrível, uma dificuldade terrível, mas tem uma alegria e uma vida que pulsa, né? Nós humanos não somos só devastação ou alegria, nós humanos somos muito mais idiosincráticos do que isso, né? A palavra teatro, Silvio, já que você citou, é uma palavra do grego que tem theos, né, na composição. É o lugar de ver as deidades. E lembrando que o teatro grego, ele era uma celebração do culto a Dionísio, que inclusive originalmente nem era um deus grego, era um deus que veio do Oriente, mas era a celebração da vida que ressurge depois do inverno. Né? Lembrando que a festa de Dionísio acontecia no momento em que hoje acontece a festa de Jesus Cristo, né, o Natal, que é logo depois do solstício de inverno, quando começa a recuperação da flora nesses lugares onde neva, onde tem um inverno muito terrível, né? Então, que não esqueçamos isso também. E acho que, assim, eu estava pensando também nisso, eu tenho feito estou morando aqui na Serra da Mantiqueira, né, no interior de São Paulo, e tenho visto aqui a paisagem que fica entre o Rio de Janeiro, esse eixo da Dutra, né, entre o Rio e São Paulo, e é tristíssimo, não sei se alguém tem passado por ali ultimamente, mas tem montanhas inteiras ali na região da fronteira, Cidade Silveiras, Roseira, Queluz, Resende, ali no Rio de Janeiro, montanhas inteiras queimadas. É uma coisa tristíssima de se ver. A gente não tem falado isso porque a devastação da Amazônia e do Pantanal é tão alarmante, é tão triste, porque são florestas que estão ali vigorando há muitos anos, há muitos séculos, estão sendo devastadas, que a gente esquece de olhar para aquilo que está do nosso lado. E é uma coisa aberrante de imaginar, são quilômetros e quilômetros que a gente vê e fala, gente, o que a gente fez? Se alguém me dissesse que eu estava exatamente no Oriente Médio, eu acreditaria, aquelas montanhas secas, sem nenhuma planta, tudo queimado no chão. E você fala, o que a gente está fazendo? Assim, a gente está acostumado com isso, também a gente já normalizou essa violência, a gente acha que essas montanhas são as nossas montanhas. As nossas montanhas são as montanhas de Itatiaia, são as montanhas aqui desse lugar da Mantiqueira, que eu estou coberto de floresta. E isso estou falando porque é uma questão que eu tenho colocado para mim como um norte para suportar, inclusive, esse momento que a gente está vivendo e projetar alguma esperança para mim e para as pessoas que eu amo no futuro, que é esse cuidado de regeneração com a terra. Assim. Então, eu tenho, por sorte, pelo meu trabalho, por tudo isso, mas eu tenho noção desse privilégio de poder ter um pedacinho de terra que é meu. Eu tenho 8 mil metros de um terreno aqui em Santo Antônio do Pinhal que eu comecei a reflorestar. E eu entendo que isso está sendo absolutamente fundamental para mim. Porque eu acho que tem uma... Desculpa.
Eu só vejo isso como esperança, na verdade. Acho que vai construir o mundo desse jeito, senão... Pensando assim, é remédio para as pessoas, inclusive, passarem a própria depressão. É tão bonito falar de esperança, né? Porque a gente está falando o tempo todo de devastação, e aí eu fico pensando o que você diz para um jovem de 20 anos. Mas a gente tem esperança. E eu fico pensando no Talibã, que destruiu todas as expressões artísticas, né? Por que se destrói todas as expressões artísticas? Por que você destrói tudo aquilo que o ser humano pode criar de melhor, né? A poesia quer dizer criar. Todo ser humano, eu li isso, eu aprendi isso essa semana, eu não sabia, mas todas as populações, todas, sem exceção, sendo alfabetizadas ou não, elas criam poesia, né? Porque poesia é criação, poesia é beleza, poesia é a possibilidade de criar imagens. Isso é poesia, à medida que você cria imagem. Imagem é horizonte, qualquer população pode isso. É muito curioso que não só os talibãs, mas assim, qualquer regime autoritário vai sempre podar a cultura. Está aqui o nosso governo que fez isso, né? Está fazendo isso diuturnamente. Isso que se faz na infância também, né? A criança, quando nasce, é absolutamente livre, cria, consegue fazer coisas maravilhosas, até que nós, adultos, vamos mutilando a criança, né? Por que se mutila a criança? Porque se mutila a esperança. Por que só se traz devastação? Porque se você traz esperança, você traz criação. Né? Enfim. Eu me lembrei das que você falando nesse... Fala, Marcelo. E, no entanto, nesse cenário distópico e de terra arrasada que se vive, quando você abre um portal de notícias, assim, você lê todos os dias quando acorda, você quer voltar a dormir, né? Fala, porra, eu vou voltar a sonhar porque a realidade virou um pesadelo, né? É um cenário distópico. E o Talibã é apenas mais um que veio se acrescentar a isso que a gente já está vivendo aqui no Brasil, na América Latina, no mundo todo, né? No entanto, existe resistência, existe resiliência por parte de todos os povos. É incrível, né? Eu assisti um filme recentemente que me foi indicado que chama Osama, que não é o Bin Laden, mas é sobre uma garota afegã que, na ocupação do Talibã, a outra, a mãe era uma viúva e também impedida de sair de casa, a avó era viúva, impedida de sair de casa, elas precisavam de uma presença masculina para viver, porque senão você não tem como comer, como fazer as coisas. Então, elas cortaram o cabelo da menina e fizeram passar por um garoto, correndo o risco de ser descoberta, claro. E essa menina se passava por um garoto para ir pegar pão, para fazer, trabalhar para casa, tal, não sei o quê. E correndo sério risco de ser descoberta, claro, porque tem os traços, né? E quantas meninas passaram por isso? E mostra que as mulheres, mesmo assim, faziam manifestações no período do Talibã, com burca, e sofriam perseguições, voltavam para casa, corriam. Então, a resistência existe, mesmo nos piores cenários, a resistência existe. Mesmo nos piores cenários de ditadura, a resistência existe, a resiliência existe, existe. Quer dizer, contrapondo a essa ideia, Silvia, que você colocou, que também, para algumas pessoas, a saída, e isso independe de pessoa para pessoa, a saída é o suicídio. Para algumas pessoas, é o suicídio. Para algumas pessoas que passaram por situações que a gente nem pode imaginar, como, por exemplo, a tortura, e que estão aí vivendo politicamente. Por exemplo, eu não sei, eu vi documentário de gente torturada na ditadura que eu falo, porra, eu já tinha metido uma bala na cabeça, quer dizer, eu na minha fantasia aqui, né?
Mas, por exemplo, algumas entrevistas que a Dilma deu, né, que ela falou assim, que eu não choro. Eu perdi o poder de chorar porque não pode chorar. Não pode chorar diante do ditador e diante de tanta humilhação que ela passou. A mais recente foi a questão do impeachment, que foi horrível o que ela passou e enfrentou de cara aberta aquelas baratas. E com uma dignidade brancas, e passando uma mensagem que é profética, inclusive, né? A gente ouvindo a Dilma falando 5 anos atrás e vendo o cenário hoje, a gente fala, ela tinha toda a razão. Então, quer dizer, é uma mulher que perdeu o lance de chorar porque não lhe foi permitido chorar diante do torturador que mostrava uma fraqueza. Tal. Você imagina que tortura é essa? Você não poder chorar para mostrar um sinal de fraqueza e tal. Então, veja, tem certas pessoas que desenvolvem uma outra forma de resiliência a isso, de resistência a isso, e outras que encontram no suicídio a forma de resistência política, que o Paulo falou. Tal. Então, isso vai variar, mas veja, esse filme mostra lá a forma de como eles resistem ao Talibã, tal, não sei o quê. No entanto, no pior cenário possível, há resistência, e isso é esperança. Isso é esperança, é um sinal de que o ser humano não se entrega, cara. Não se entrega. Não se... E os dois o cara maiores no políticos Congo desse tinha a país... mão cortada lá, não se entregava. Na escravidão, tem agora o filme do Gama, do Luiz Gama, né? Sim. Na escravidão, o cara conseguiu libertar um monte de escravo, tal, não se entrega. Então, isso tem que servir o passado, lá no nosso começo do papo aqui, o passado tem que servir como exemplo, que a gente não tem que se entregar para esses caras que são nada perante a história, entendeu? O Bolsonaro é um exemplo de que ele não é nada perante o que já foi feito na história. A gente tem que derrubar esse cara, assim, triunfalmente, assim, tem que acabar com a raça desses caras. Você sabe, Marcelo, uma coisa que me dá esperança, eu fui na banca de jornal e achei, a Folha está fazendo vários nomes bacanas, assim, sabe? Por exemplo, Malala, cara, eu fui na banca de jornal e estava lá a história da Malala para crianças. Isso é esperança. O Paulo estava falando dessa artista, dessa grafiteira, que é a Shamsia Hassani. Isso é esperança. A gente tem que se mirar nessas questões, assim. Eu acho lindo isso que você fala de resiliência, sabe? Eu vejo em São Paulo as mães de maio que tiveram seus filhos assassinados de forma brutal pela polícia e elas estão lá resistindo, quer dizer, existem milhares de expressões. Então, eu acho também, Alexandre, que é isso que a gente fala para um jovem de 20 anos, sabe? Meu, existe esperança, existem milhares de pessoas fazendo pequenas ações. Existe esperança quando na Argentina essas mulheres que eram violadas e que foram escravizadas sexualmente, anos depois, em 2014, elas vão lá e denunciam e elas têm um retorno. É um cara só diante de tantos os caras que fizeram mulheres escravas sexuais, mas é uma vitória. Assim, isso me dá uma puta esperança. Então, são esses relatos. O padre, o Júlio Lancelotti, eu acho que é uma puta esperança, o cara tá lá trabalhando, e eu fiquei super feliz de saber que depois que a Janaína falou aquelas barbaridades, as doações aumentaram exponencialmente. Que maravilha, isso é esperança. Então, assim, existem grãos de esperança pululando a cada segundo no mundo. O padre Júlio Lancelotti falou uma coisa que é a chave da questão. Não existe humanidade possível dentro do capitalismo como ele é conhecido hoje. E é verdade. Ou a gente enfrenta isso, ou a gente... Olha, não estamos dizendo que a gente não vai poder sair, comprar coisa e tal. Mas o capitalismo, como é hoje, é o verdadeiro fundamentalismo que está aí. Ou a gente enfrenta isso, ou então a gente vai continuar vivendo num mundo de desigualdade, de violência e de Talibã por aí. O padre Júlio falou isso, cara.
Não, e porque o capitalismo e a devastação estão de mãos dadas. E aí eu venho pensar no que o Paulo estava dizendo há pouco, porque tudo é um ato político e tudo é poder. Quer dizer, o Talibã, a Covid-19, os refugiados, O o agronegócio, agronegócio, é o Talibã, os, é o maior os... Talibã que nós temos. Exato. Desculpa eu te interromper. Eu tenho uma dica aqui para dar para vocês, que chama-se Global Witness. É ONG. Né? A ONG, eles têm aqui um trabalho muito interessante, assim, que seria muito bom para professoras de escola pública trabalhar junto. São desenhos mostrando como é que é a cadeia alimentar e a cadeia, né, financeira do desmatamento, por exemplo. Porque o que se faz mais, o que produz mais quando você desmata? Gado. Gado. E esse gado está sendo vendido, está sendo comprado por todos os países, mas está sendo financiado por um dos maiores grupos ingleses que investem nesse agronegócio brasileiro, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser denunciada. E não é, ninguém sabe o que está acontecendo. Por quê? Está disponível. É só querer trabalhar. Então, a cadeia alimentar, essa cadeia de produção aí, ela termina, sabe onde? No McDonald's. O hambúrguer é o maior cliente da produção. Devorador de florestas do mundo, né? Que estão, quer dizer, a grande proposta brasileira é essa. O negócio está fantástico, está dando dinheiro à beça e vai dar muito mais, vamos desmatar, vamos continuar. E o que acontece? Para que serve isso? Para o mundo inteiro comprar hambúrguer. Entendeu? Porque dá mais dinheiro do que fazer T-bone steak ou outra carne moída. É isso aí. E isso tem que ser. Isso como é que se diz? Desmatar. Desmatamento. Desculpa, porque mistura a língua. Então, o desmatamento, isso é da maior importância de discutir, como eu propus, inclusive, a vocês, uma vez por mês, pelo menos, que o programa volte a questão do desflorestamento. Entendeu? E a gente sempre volta a esse tema, Paulo. Tá na ponta da língua, não tem mais como se furtar a falar disso. Assim. E isso é o quê? É a alimentação, é o resgate da vida dos índios, a demarcação de terras, que tudo isso está congelado. Está congelado. Uhum. Então, vamos congelar o hambúrguer, vamos falar, olha aqui, vamos parar de comer hambúrguer, porque o hambúrguer é feito assim. Vocês estão pagando para os ingleses ficarem mais ricos. Esses são os talibãs, os mais importantes talibãs, porque um lá, ele está matando desgraçadamente lá, né? Mas eles matam o ecossistema, todo mundo vai junto. O dinheiro deles é para proteger o agronegócio, entendeu? Então, eu seria até um pouquinho mais radical, então o fundamentalismo está nesse sentido, Paulo. Eu diria eu acredito que o veganismo é o único caminho possível, no fim das contas, para falar numericamente, assim, em relação à humanidade. Para ser fanático, temos que promover o veganismo, entende? Uhum. Porque é mais saudável, no melhor sentido, assim, né? É mais barato e a gente não precisa desses criminosos a destruir as florestas. É isso. Eu queria só apontar também, a gente está com 1h20 aqui já de gravação, a gente podia já começar a fazer as nossas considerações finais. Paulo, desculpa te interromper, mas você continua com a sua fala, se você já quiser concluir, e a gente faz uma rodada final. Por favor, Paulo, por favor. Não, eu só queria levantar esses pontos que são todos interligados, entendeu? Quando a gente trabalha... Quantas mulheres, voltando a Silvia, quantas mulheres na África estão reflorestando a África? Entendeu? Nós temos que trazer esses exemplos para que todo mundo tenha acesso e comece a fazer alguma coisa na sua própria casa.
lá você na sua Mata Atlântica, entendeu? O pessoal das favelas. É possível, é possível. E voltando para a palavra mágica da Silva, esperança. As mulheres, quantas pesquisadoras estão nos centros de pesquisa do Covid? É enorme a presença da mulher. E são mulheres que estão lutando pela ciência, a ciência que vai favorecer ao ser humano, e elas têm uma posição política também como mulheres. Então, é isso. A gente tem que espremer essa mídia fraca que existe por aí e fazer a cabeça dessa gente. Vocês não estão trabalhando certo, vocês estão trabalhando em cima do nada. Essa mídia que se faz hoje em dia não tem conteúdo, não tem nada. Tem só relato fotográfico, político sem posição. Então, é só isso que eu queria lembrar. Quando se fala de mulher, todas essas invisíveis que estão aí. E principalmente, hoje, essas que estão nas pesquisas, nos hospitais, em todos esses lugares. Inclusive, as outras que ficam limpando a sujeira e que têm... quer dizer, limpando a sujeira, limpando, né, os hospitais. E são pessoas fantásticas que estão arriscando a sua vida lá e fica a sugestão. Só um comentário em relação à sua fala, Paulo, lembrando que foi uma cientista brasileira que participou da decifração do genoma do coronavírus. Eu não me lembro o nome dela agora, a gente depois pode recuperar isso, mas fazendo jus aí à ciência brasileira, claro. Por uma mulher ainda, né? Inúmero. Pesquisadores não têm pátria, né? Você sabe disso. Eles claro. precisam buscar os melhores lugares onde eles possam trabalhar recursos. Então, os pesquisadores brasileiros estão em todos os lugares também, não é só no Brasil. Alguém gostaria de começar a concluir? Silvia, você quer começar? Você tem microfone. Olha, eu quero falar duas coisas que eu acho importantes. Eu, recentemente, vi uma série de fotos de um fotógrafo italiano, que é o Massimo Bietti, sobre a infância. Ele fotografa as crianças ao redor do mundo. E eu fiquei com o coração em festa, porque existe uma diversidade de crianças, de rostos, de potências humanas que a gente desconsidera, né? Os rostos que a gente vê são sempre os rostos da mídia, que a mídia determina. E tinha crianças do Camboja, tinha crianças da Etiópia, tinha crianças das quais eu nunca tinha visto o rosto. E esses rostos me trouxeram muita esperança. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu queria dizer é que eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre o sofrimento das mulheres. As mulheres estão em sofrimento há muitos anos. As mulheres são terras devastadas. E a cada vez que a gente vê o poder se colocar, as primeiras violadas são as mulheres e as crianças. Eu acho que a gente não pode mais passar incólume a isso. Eu acho que essa é uma bandeira não só das mulheres, mas dos homens e das crianças. Principalmente dos homens. Porque as crianças, infelizmente, as crianças são vistas como mulheres. Então, quando essas cidades são invadidas, crianças muito pequenas, meninas de 10, 12, 13 anos, são violadas. Então, eu queria trazer uma fala sobre isso e um apelo sobre isso. Lembrando mesmo, inclusive, a questão das crianças e das mulheres indígenas, que também sofrem da mesma maneira. Todas essas invasões, quando não são mortas, porque os homens estão lutando, não sei o quê, e elas tentam resistir, mas muitas perecem.
Perdão, estava sem microfone. Estão sendo estupradas, Paulo. Isso está sendo denunciado há muitos meses em contas de Instagram de populações indígenas. A Sônia Guajajara também tem denunciado isso. Crianças indígenas, meninas e meninos, estão sendo estuprados pelos garimpeiros que estão fazendo o que eles estão fazendo na Amazônia. Então, a gente tem que falar disso também, assim, lembrar cada vez. Ana? Sim. Pensando, então, nessa conversa, e eu comecei falando de metáfora, vou terminar falando de metáfora. Uma delas é o seio materno. As mulheres e a terra sempre estiveram atreladas e submetidas à condição de recurso, que é o que Silvia Federici aponta naquele livro que ela demorou 30 anos para escrever. E quando a gente traz esses perigos, esses absurdos no sentido de uma quantidade, né? O absurdo como uma quantidade é algo que excede uma maneira comum e possível de compartilhar e viver. Eu penso no permafrost, que se derreter vai dessalinizar o mar e vai criar um problema que a ficção de Estado-nação é incapaz de lidar e conter. Porque a ficção de o meu lugar, Freud tinha apontado, né, sobre essa loucura não da forma que eu coloquei da realidade, mas assim, quando ele disse sobre o narcisismo das pequenas diferenças, como algo tão pequeno, como algo que poderia ser tão irrelevante, se torna a pedra de toque para um grupo, para se ficcionalizar grupo e para se arregimentar ódios. E isso como vocês disseram aqui, não precisa ir para um outro lugar. Aqui a gente é rico em ódios, rico em terrores, desde essa invenção de Brasil, invasão de Brasil e terrores que, por conta de não se falar e se reiteradamente montar a versão de um suposto grupo que vence, é carregar, né, uma ferida aberta e que continua vazando, assim. E isso não é só para a gente, né? A gente chega num ponto, como se falou aqui hoje, de tensões e perigos climáticos que colocam aquele que não sabe se adaptar em risco. Porque se a gente for pensar o que é a espécie é um cisco, é muito pouco tempo. E o pouco tempo para muito dano é mais espantoso ainda, se pensar que a anotação que se faz para falar em antropoceno, que os geólogos apontam para depois da Segunda Guerra Mundial, que faz com que nós, essa espécie amalucada e tirada, né? Na Bahia se fala, não sei o que é tirado. Assim, é uma espécie muito tirada, que a partir de uma ficção de singularidade não percebe alguma coisa que Tales de Mileto, né, colocado como o filósofo fundamental, ele traz tudo é um, tudo é água. Então, tem alguma coisa que precede a gente. Você pode ter boa intenção, você pode ter intensidade, mas se não souber ser mais um no rolê, o menos adaptado vai embora. Maravilha. Marcelo? É isso aí. Eu acho que o desafio, né, como eu falei, esse sistema capitalista, ele é um sistema que a gente tem, que a gente vive há muito tempo e que já mostra um sinal de esgarçamento ao longo do tempo, que mostra que ele é excludente, ele é para poucos, né? E que
se a gente quiser ficar nesse rolê que a Ana falou, que esse rolê seja mais inclusivo, a gente precisa fazer uma grande reaprendizagem, né? Reaprendizagem, esquecer muita coisa que a gente aprendeu no passado e reaprender como seria daqui para frente. Isso a gente precisa ser menos sexista, menos racista, desaprender o que embutiram na nossa cabeça, né? Para poder trilhar um mundo novo. E isso é muito difícil de fazer, né, gente? É muito difícil. Eu acho que tem sementes plantadas aí, tem muita gente boa nessa caminhada, é um trabalho de muito tempo, sabe? E o que a gente está fazendo aqui, essa discussão, é apenas mais uma semente jogada nesse terreno grande aqui, né? Vai levar muito tempo para isso ser feito, né? Mas o que a gente sabe é que a educação formal feita em escolas e universidades às vezes é apenas um chover no molhado e que apenas vai passando para as pessoas mais esses preconceitos que estão aí, né? Mais essas ideias que estão aí, mais o racismo, mais a intolerância. E talvez a gente precise de uma nova educação para novos tempos, né? A pandemia chegou como um divisor aí, mostrando que as desigualdades estão aí cada vez mais e que a gente precisa de um mundo novo. Será que a gente vai ter? Não sei, viu? Talvez tenha um mundo mais desigual, ou talvez as pessoas passem a pensar, a falar, bom, a gente precisa realmente de um mundo mais inclusivo, de pessoas, né? A gente precisa de um mundo menos machista, menos desigual, né? Menos predatório, menos genocida. Como é que a gente faz para mudar isso? Será que a gente vai ter um despertar tão grande assim para fazer? Eu acho que isso seria legal para conter esse fundamentalismo que a gente vive hoje, né? Sem isso, é aquela fala do padre Júlio que ele falou, né, cara? Não venha falar de humanidade dentro do capitalismo, porque o capitalismo não é humano, não, cara. Olha aí, se eu estou dando comida para a pessoa está metendo porrada, falando que eu estou trazendo mendigo aqui para o centro, que eu estou fazendo É isso, essa é a lógica do capitalismo, né? Que só exclui, exclui, exclui. Então, eu acho que a gente tem que desaprender algumas coisas e reaprender coisas importantes. E uma dessas coisas é isso aí, como a gente se alimenta para deixar de comer carne, para deixar de depredar o planeta. Enfim, muita coisa ainda por ser feita. Então, é fácil? Não é. Implica em uma grande transformação. Não é fácil, não. Mas eu acredito... Olha, eu trabalhei 30 anos na educação TV pública, né? Então, eu tive muito contato com o professorado, a gente gravava os documentários nas escolas. Como aqui na França, por exemplo, tem muita crítica disso. O que acontece com a educação na França? Temos que mudar tudo radicalmente, então, mas não. A boa educação, com todos os preconceitos que a educação oficial ela manteve até hoje, até ontem e até amanhã, porque, como eu outro dia mencionei para você, eu tenho contatos com algumas pessoas nas comunidades negras, eu forneço uma ideia para uma tomada de consciência e não tenho respostas. A ideia mínima era de estudar o que é o Pelourinho, e Ana pode dizer isso, para mim, isso é a maior vergonha nacional, esse instrumento de tortura e de morte e de lobotomia que a nossa chamada raça negra, e que ainda não tem consciência de que isso aí tudo tá dentro dos livros oficiais, entendeu? E isso tem que ser exterminado, tem que ter uma reforma de literatura. Então, por aí. Eu acredito
na educação. Eu não posso dizer outra coisa. A educação é fundamental. Agora, que tem que ser reengenharia, né, nessa coisa, sim. Mas existem bons trabalhos, existem bons prêmios que reconhecem os trabalhos dos educadores. E não é para jogar fora, entendeu? Não é para jogar fora. É depurar e dar voz. A Jaqueline Góes. Jaqueline Góes, ela estudou na Baiana, é da Baiana, até a instituição onde eu trabalho. É essa que ajudou contribuiu, né, com a decodificação do DNA do vírus, né, do Covid. Não é isso que vocês estavam falando? Isso, maravilha, isso mesmo, Ana. Que legal que você lembrou o nome dela, maravilha. Silvia? Jaqueline Góes. Ela ganhou até uma bonequinha... Da Barbie, né? Exatamente. Homenageando. Como homenagem. Eu só queria fazer um último apontamento. Queria fazer um último apontamento, falando da educação, que eu acho que a gente falha em valorizar a educação não formal. E valorizar a história das crianças que chegam às escolas, dos educandos, porque se impõe, assim como se faz em um país quando se chega, ou numa terra, quando se colonializa, assim também se faz ainda na educação. Não se tem o respeito pela história de vida que essas crianças trazem, e essas crianças podem dar grandes contribuições dos seus costumes, das suas culturas. Então, acho que nos falta valorizar o que é educação não formal, né? Nos falta dar essa dimensão humana mesmo. E a cultura indígena, devastada. Sempre as línguas, tentaram acabar com as línguas indígenas. Quer dizer, é isso, é na escola branca, urbana, mas é na floresta também, no Chico Mendes lá, entende? É isso. A gente tem os caminhos, nós temos os caminhos. Não, e mesmo essa questão da agrofloresta que a gente está recuperando, né, e falando disso como se fosse uma ideia moderníssima dos brancos aí que têm dinheiro e vão querer fazer um reflorestamento, isso é uma prática antiquíssima das populações indígenas aqui da América. As florestas, os pés de castanha do Pará, plantados em regiões da Amazônia, eles têm uma ordenação, eles foram plantados, eles não cresceram ali à toa. As populações indígenas que viviam aqui antes da invasão portuguesa, elas viviam de agroflorestas. Quem nunca foi para uma região indígena não sabe o que é isso, mas assim, as pessoas acham que aquela pessoa está ali enfiada no meio do, entre aspas, mato, como se aquilo fosse simplesmente estou desfrutando aquilo que a natureza me colocou. Não, tem um trabalho antiquíssimo sendo feito. Aquilo são florestas comestíveis, extremamente complexas, tem um cuidado com isso, que é uma tecnologia que a gente está achando que está criando agora, mas não está. E aí, só falando dessa questão da educação, a educação formal, ela tem que abraçar essa educação não formal, essa educação invisível. E a gente tem que romper a fronteira da escola e parar de achar que a gente vai ensinar ecologia para a escola na lousa, no fotinho. A gente tem que colocar as crianças para participarem da regeneração. A gente tem que colocar as crianças para cozinharem a comida que elas vão comer no futuro. A gente tem que colocar as crianças para recuperarem as calçadas das ruas onde elas moram, as praças que ficam próximas às escolas. É isso que vai fazer a diferença. E aí, nesse sentido, também, só para concluir minha fala, então, como eu estava pensando nessa coisa da esperança, Silvia, você falou da questão da poesia, me lembrou do Octavio Paz, que é um poeta mexicano, e que ele falava que o que a gente faz agora com a poesia? Será que a poesia se confunde com a lírica? Então, quem são os poetas? E não é isso, assim, o poeta não é só aquele que escreve belos poemas, que fala bonito, que encontra imagens bacanas para ilustrar o mundo. Todos nós temos o nosso quinhão de poesia. A palavra poesia, de novo, hoje estou das etimologias aqui, vem do grego poiesis, esse verbo poio significa eu faço, simples assim. A poiesis, o fazer, é dado a todos nós. Então, não faz poesia só aquele que escreve um poema lírico. Cozinhar é um poema, plantar é um poema, conversar, fazer a sua própria vida. Então, o Octavio Paz, ele traz essa dimensão. No fim das contas, o que sobrou para a gente, que poesias que a gente pode fazer a partir de agora, quando a gente já viveu todos os estilos, tudo já foi escrito, as coisas já foram ditas,
é fazer da nossa vida um grande poema, é reconhecer e se apropriar dessa capacidade nossa de fazer, e de fazer humano. Então, a regeneração do mundo, ela vai passar por isso. A poesia vai nos salvar, a poiesis vai nos salvar. Então, eu já estou falando essas coisas, fico emocionado. Acho que eu perco a minha voz aqui em embargo, mas o que eu quero trazer como dimensão salutar e de esperança é essa capacidade nossa de se poetizar. Que é o que eu faço como terapeuta. Assim. Esse trabalho no consultório dá a possibilidade de pessoa de se poetizar a si mesma. Então, de recompor-se assim, poder recompor o mundo. Então, queria só trazer uma última imagem para falar desse trabalho como psiquiatra e como psicoterapeuta. Para mim, se assemelha muito ao trabalho de um agroflorestador mesmo. Primeiro porque os neurônios são idênticos às árvores, né? Bonitinho ali, né? O corpo celular, o axônio, os dendritos, que vem também do grego, a palavra dendro significa árvore. Quando a gente recebe uma pessoa no consultório, é aquele monte de árvore devastada, assim, folhas, né? Os neurotransmissores são as flores, as folhas que estão ali trazendo frescor, os perfumes da floresta. Então, quando a gente pega uma pessoa com depressão, é aquela árvore ressequida, aquela mata que se perdeu ali, que foi devastada pelas histórias de abusos e que a gente vive em todos os âmbitos da nossa vida, das nossas relações íntimas, das nossas relações familiares, das nossas relações de trabalho. Então, que é o que a gente vê, né, acontecendo com as florestas. Então, reflorestar, para mim, é muito parecido com cuidar de alguém, porque dá a possibilidade daquilo reverdejar, daquilo ressurgir, daquele neurônio reaparecer, e de ficar plantando neurônios no chão, assim, as arvorezinhas como esse grande córtex do mundo, assim. Então, eu só vejo isso como solução mesmo. A gente reflorestar o mundo, a gente se reverdejar, a gente se regenerar, e a gente dá a entender às pessoas que cada um de nós é portador dessa capacidade, que isso não é um projeto de alguém iluminado que um dia vai pensar em reflorestar sozinho, sabe lá o quê. Não, todo mundo é capaz de fazer isso, e todos nós temos essa... Agora não virou mais nem só uma possibilidade, virou quase que uma obrigação, assim. Ou a gente se imbui dessa tarefa, e a gente se apropria disso, e a gente entende que a gente é ator da regeneração do mundo, ou a gente vai ser avassalado pela devastação. Não tem mais solução. Assim, eu não consigo mais ver. E alguma coisa que esteja toda completamente íntima e conectada. Assim. Então, não é a saúde mental desconectada da saúde ambiental, desconectada da saúde do corpo. Ou é tudo, ou vira essa violência que a gente vive. Então, eu vejo, inclusive, esse trabalho que a gente faz como um registro, inclusive, dessa sensibilização. Se a gente acompanhar tudo que a gente vem conversando nesse ano e meio de pandemia, a gente também está se sensibilizando para isso e se preparando nesse caldo para se fortalecer, para continuar essa tarefa. Porque senão fica isso ou um temor de que a gente não tem mais potência nenhuma e que a gente precisa morrer para não sofrer mais do que a gente está sofrendo. Então a gente precisa da vida, a gente precisa se vivificar, a gente precisa celebrar a vida, jubilar. E o prazer de você poder se recompor e se repoetizar e repoetizar o mundo é esse. Que maravilha que a gente está podendo viver essa ocasião e essa possibilidade da gente tomar as rédeas disso na nossa mão e fazer disso um mote para a nossa existência. Muito bom, muito bom. Positivo, positivo. Maravilha, pessoal. Queria mandar um beijo para todos, então, vocês, um grande abraço e também agradecer a vocês que estão nos acompanhando. Assine o nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta e assine também as notificações. E até a próxima.